Olá, queridos, tudo bem com vocês? A paz de Deus com todos. Hoje eu queria trazer uma reflexão. Está lá em Mateus 6, 16, 17 e 18. E quando jejuardes, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. O Senhor estava falando aqui com os discípulos, né, a respeito do jejum. O jejum não é mandamento, tá? Porém, o Senhor espera que nós façamos em algum momento da nossa vida. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a mãe faz a comida, leva para a criança come e deixa o prato na mesa. A mãe espera que o filho leve até a pia, certo? Porém, isso tem que partir do filho, né? E não da mãe ter que ficar pedindo para ele. Então, quando o Senhor coloca aqui, quando jejuardes, né? Então, ele não falou assim, se vocês jejuar, não, ele está falando e quando jejuar. Então ele espera que em algum momento da nossa vida a gente jejue. Então, primeiramente, o jejum é você se abster de alimentos, né? Tem o jejum absoluto, que você se abstém de alimentos e de água, né? Mas esse jejum ele pode ser prejudicial à saúde das pessoas, né? Então tem o jejum relativo. Jejum relativo, você se abstém de comida por um tempo, né? Porém você pode beber água, tá? Isso vai ajudar também na sua saúde, no processo de desintoxicação, né? Então esse jejum, o que você vai fazer? Você vai se desligar do mundo, das coisas que você tem a fazer no dia a dia. Por exemplo, você vai parar de mexer no celular, você não vai assistir TV, você não vai jogar videogame. Então você fazendo isso, o que você vai fazer? Você vai orar, né, naquele propósito, daquele jejum, né? E você vai ficar ali em comunhão com Deus, né? Você vai ler a palavra, vai meditar na palavra, né? E vai estar naquele propósito, dentro de um tempo, né? Geralmente é importante que você faça o jejum num período assim que você esteja tranquilo, né? Que você não esteja trabalhando, tá? Então isso é importante também, porque você vai poder ficar em comunhão com Deus. O jejum ele é importante porque ele vai realçar suas forças espirituais, sabe? Sabe quando você não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo orar, não está conseguindo se conectar com o mundo espiritual? É importante que você faça um jejum, porque assim Deus ele vai reconhecer o seu esforço, tá? Com Deus não existe troca, então não existe barganha com Deus. Então, por exemplo, nós não podemos fazer jejum com um propósito de alguma coisa material, tá? A gente faz o jejum por amor a Deus, para nos aproximar e nos afirmar as nossas estacas espirituais. Então, com Deus não tem troca, né? E aqui no verso 18 vai dizer o seguinte, que Deus que vem oculto te recompensará. Tá? Então Deus vê o seu esforço em querer se fortificar e assim Deus te recompensa, tá? A gente não pode, igual eu falei anteriormente, a gente não pode fazer o jejum querendo algo em troca, tá? Mas a gente pode sim fazer o jejum, por exemplo, para Deus libertar alguém que está enfermo. A gente pode fazer o jejum para Deus tirar alguém das drogas. A gente pode fazer o jejum para a gente melhorar a nossa vida espiritual, tá? Então assim, fazendo o jejum, isso é muito importante, tá? Eu vou ler uma outra citação para vocês que fala a respeito do jejum. Tá lá em Mateus 17, verso 21. O Senhor Jesus estava lá com os seus discípulos, né? E os discípulos não conseguiam expulsar um demônio, né? Aí o Senhor fala o seguinte, no verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então aqui o Senhor fala que essa casta de demônios só sai por meio de jejum. Então se você está passando um processo difícil no seu casamento, na sua vida, faça um jejum, separe um tempo para você ficar ali com o Senhor, em dedicação, né? É importante que você faça esse jejum e não fale para ninguém, tá? Porque Deus fala para a gente fazer em oculto, né? Para a gente não demonstrar assim, que nem os hipócritas fizeram. Os hipócritas faziam o jejum e eles iam para as praças e os judeus, né, no caso, eles passavam cinza nas caras para demonstrar que eles estavam em período de jejum, né, para dizer assim que eles estavam em processo de santificação.
né? Então assim, nós não precisamos mostrar para ninguém que a gente está num processo de purificação, de consagração ao Senhor, né? Mas é importante que nós façamos a oração e o jejum, né? E junto do jejum tem que haver a humilhação. Nós devemos ir aos pés de Deus e nos humilhar, né? Falar para Deus as nossas fraquezas, as nossas perfeições e pedir força. Assim Deus nos ajudará em tudo. Mais um exemplo que eu gostaria de dar, por exemplo, um pai que chega em casa após o trabalho, né? E ele espera que o filho vá até ele e te dê um abraço, né? E só que o filho, ele não faz isso por obrigação, ele faz isso por amor, né? Porque ele ama seu pai. É assim a mesma coisa do jejum. Deus espera que nós façamos o jejum sem ele ter que ficar pedindo, né? Então, quando a gente cita aquela passagem, Mateus 6,16, Deus espera que nós façamos o jejum, porque ele fala, quando vós jejuardes, só para deixar bem claro, tá? Desejo que Deus te abençoe, tá? Que você consiga atingir o seu propósito espiritual aos pés de Deus. E só para deixar bem claro, tá? Esse é o meu ponto de vista. Tem igrejas que aderem ao jejum, tem outras que não aderem, tá? Que não pregam jejum, tá? Mas isso é o meu ponto de vista referente ao jejum, tá? Cada um tem o seu, eu respeito o seu ponto de vista, né? Mas que seja embasado na Bíblia. Desejo que Deus te abençoe, que Deus te ajude nas suas orações, na sua caminhada cristã. Paz de Deus com todos. Até o próximo vídeo.